Prestes a completar 30 anos de direção numa carreira iniciada em 1986, o carioca Walter Salles se tornou uma das principais referências no mundo quando o assunto é a América Latina. Um dos principais pensadores do nosso continente no cinema, ele ganhou fama no exterior principalmente por conta de 2 longas-metragens. Diários de Motocicleta, que foi indicada a Palma de Ouro em 2004, acabou ganhando o Oscar de melhor canção original e teve um prestígio mundial em sua tentativa de refazer a trajetória do jovem Che Guevara. E do outro lado, um dos filmes mais importantes do Brasil em todos os tempos, que é Central do Brasil. Por um triz, esse filme, ganhador do Urso de Ouro do Festival de Berlim de 1998, não levou o Oscar de melhor filme estrangeiro, mas, tendo sido oscarizado ou não, se tornou uma lenda latino-americana no planisfério cinematográfico e ajudou a projetar ainda mais o prestígio mundial de Fernanda Montenegro. O Walter volta agora numa outra seara distante da ficção, a seara do documental, que está na gênese da sua formação como diretor. O filme pelo qual ele volta aos cinemas chama-se Jia Zhangke, Um Homem de Fenyang. 某种程度上，电影是公共的，但同时电影又是非常私人的。 O nome do filme já anuncia que ele está falando de um dos diretores asiáticos de maior prestígio da atualidade, diretor esse de quem ele é um grande fã. Jia Zhangke é um realizador chinês que se tornou conhecido pelo mundo por filmes como Plataforma, Em Busca da Vida, Um Toque de Pecado. É um cineasta de grande peso no cenário não apenas asiático contemporâneo, mas em toda a linhagem autoral do cinema, um aspecto muito específico. Jia encontrou um olhar muito particular de fazer poesia na maneira como ele documenta, seja no conceito mais puro senso da palavra documentar, seja no diálogo entre documentário e ficção, a realidade de seu país. A China de Jia Zhangke não é uma China mitológica, não é uma China mítica, não é uma China da tradição, muito menos uma China épica. A China do Jia Zhangke é uma China dos pequenos acontecimentos, de pessoas muitas vezes anônimas, que lutam para manter não apenas vivo a sua possibilidade de consumo, a sua possibilidade de afirmação no mercado de trabalho, mas para manterem vivos os seus sentimentos. Esse rastreio que ele faz ganhou uma grande notoriedade porque ele criou uma estética que não dá respostas. Os seus planos não entregam tudo sobre a história que ele está contando. Ele deixa muita coisa em dúvida para que o espectador preencha esse vazio. É nessa relação que o olhar de Jia e o olhar de Walter se cruzam e se complementam. Porque é essa busca que o Walter tenta fazer nos seus filmes desde o início de sua carreira. De uma certa forma, Jia Zhangke, Um Homem de Fenyang, é muito mais do que um filme tributo e é muito mais do que um passeio pela história cinematográfica da Ásia contemporânea. Um Homem de Fenyang é um mergulho na China, no que esse país tem de mais complexo. E não apenas no que tem de mais singular, mas aquilo que ele tem de mais universal em relação a outros países, como o Brasil, que também tem contradições internas com a sua política estatal, com os seus contrastes entre bolsões de riqueza de um lado e bolsões de miséria do outro. É sobre isso que fala esse documentário, com uma leveza e uma plasticidade visual singulares, garantida pela participação do diretor de fotografia peruano Inti Brioni, que teve uma química singular com Walter Salles durante a realização do projeto. Mais do que coroar essa estética documental na trajetória de carreira do Walter Salles, esse filme abre uma porta para que a gente possa revisar, filme a filme, o que ele nos legou de melhor. Acho que a gente já falou um pouco de Central, já falou um pouco de Diários, eu acho que vale a pena falar dos outros filmes que são menos citados. Em especial, o longa que o projetou mundialmente e que está completando 20 anos agora em 2015, Terra Estrangeira. Co-dirigido por Daniela Thomas, aquele filme surgiu como uma espécie de sintoma do mal-estar econômico que se colocou no Brasil por conta do desgoverno de Fernando Collor de Mello, por conta do confisco da caderneta de poupança em 1990. Naquela época, muitos brasileiros saíram do país e foram para a Europa, ao contrário do que aconteceu no período das colonizações. O Walter segue um desses personagens, interpretado pelo jovem ator Fernando Alves Pinto, e acompanha o périplo dele num Portugal bastante hostil,
filmado num preto e branco, digno do máximo, do melhor do cinema noir, pelo Walter Carvalho, e lá ele vai encontrar perigos, não apenas entre estrangeiros vindo da África, vindo da França, vindo de diferentes lugares, mas fundamentalmente um perigo chamado amor nos braços de uma personagem interpretada pela Fernanda Torres. O Walter volta a falar de perigos e de amor num filme também um pouco subestimado, que é Abril Despedaçado, que rendeu a ele uma indicação ao Leão de Ouro no Festival de Veneza de 2001, e naquele mesmo ano ele acabou sendo indicado também ao Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa. Ali ele tirou de Rodrigo Santoro o melhor que esse nosso ator tem para nos dar no papel de Tonho, um jovem criado dentro de uma estrutura nordestina extremamente severa, que se recusa a assumir um fardo de vingança que lhe foi imputado por seu pai para viver uma trajetória em busca do mar, e no meio do caminho ele acaba experimentando uma história de amor com uma acrobata de uma trupe circense. Essa história é decalcada de um romance homônimo, Abril Despedaçado, do escritor Ismail Cadarré, que o Walter ajudou a tornar popular aqui no seio da nossa literatura. Outro momento singular do Walter Salles como diretor é o curta-metragem Socorro Nobre, onde ele acompanhava a história da correspondência entre uma presidiária e um artista plástico, mostrando que a arte era capaz de dobrar barreiras sociais e redimir a possibilidade de esperança de uma vida fadada à tragédia. Já que a gente está falando de revisões, o último longa de ficção do Walter Salles é um filme muito injustiçado, se chama Na Estrada, On the Road. Injustiçado porque ele teve a ousadia de, com a produção de Francis Ford Coppola e de Marin Karmitz, entrar no universo da literatura beatnik e tirar dali o romance mais importante desse movimento estético, que é o On the Road, Pé na Estrada, do Jack Kerouac. O Walter fez um trabalho de direção precioso, principalmente no que diz respeito à direção de atores, ao recriar a história de jovens que ganham a América da década de 50, vivendo toda a sorte de emoções físicas, sensoriais, sexuais, entorpecidos pelo desejo, pelas drogas e pelo sentimento de liberdade. Eu acho que liberdade é a palavra-chave desse diretor que se tornou um especialista em filmes de estrada. E quando a gente conferir a beleza de Jia Zhangke, um homem de Fenyang, a gente vai ver que essa passagem dele pela China é um trabalho de road movie dos melhores, à altura do talento que ele tem, e que ele volte para a ficção logo para nos presentear com a sua poesia. Já que a gente está falando de Walter Salles, de cinema brasileiro, vamos dar uma olhadinha no outro lado da nossa produção. Está estreando quinta-feira agora um filme chamado A Esperança é a Última que Morre, que corresponde a um filão que atualmente é um dos mais atacados, às vezes injustamente porque é o que mais dá dinheiro, que é a comédia. Cunhou-se até um termo para se atacar o gênero no Brasil, neochanchada. Esse termo apareceu em 2012 por conta do sucesso da franquia Até que a Sorte nos Separe, De Pernas pro Ar, enfim. O que vale a pena a gente refletir é o seguinte: o grande fenômeno social que apareceu no Brasil a partir da era Lula foi o advento de classes sociais que antes a gente não conhecia, as chamadas classes C e D, as classes emergentes, as classes que trabalham com o conceito de consumo, logo existo. Como é que essas pessoas pensam? Como é que é a subjetividade delas? Como é que elas amam? O que elas esperam? Como é que elas votam? Nenhuma outra arte parou para se dedicar a elas. O cinema brasileiro, nessa chave das comédias, parou. E por isso criou uma ressonância popular muito forte. A Esperança é a Última que Morre se integra diretamente a esse filão, trazendo como protagonista a comediante Dani Calabresa. Se você está querendo impressionar o JP, escova progressiva ajuda um pouco, mas a vaga já é minha. A direção do filme é de Calvito Leal, diretor que vem de um documentário. Ele foi um dos diretores do Simonal, Ninguém Sabe o Duro que Dei. Foi um grande sucesso de público e crítica lá atrás, em 2009. O Calvito volta agora se destacando principalmente pelo rigor dos seus enquadramentos. É um filme de muita qualidade visual, principalmente. Mesmo quando o roteiro incorre em uma piada mais lugar comum, em alguma coisa mais chula aqui e acolá, visualmente o filme se apresenta como um espetáculo meio fora da curva. Em especial por conta do esforço que a Dani Calabresa faz de construir uma personagem tridimensional. Ela vive uma aspirante a grande jornalista, quer ser uma âncora de prestígio em sua cidade, só que ela encontra uma concorrente de peso interpretada pela também humorista Catiúcha Canora.
As estratégias que a personagem da Dani Calabresa vai utilizar a partir da ajuda de dois amigos, interpretados pelo Rodrigo Santana e pelo ótimo Danton Mello, tá cada vez melhor em comédia, fazem com que ela consiga se reposicionar profissionalmente, mas abrir o leque para uma série de confusões que rendem momentos de humor, mas mais do que momentos de humor, rendem deixas para que o Calvito construa uma espécie de reflexão sobre as bobagens nossas do dia a dia, que, mais do que boas piadas, rendem enquadramentos muito ricos, visualmente sofisticados. É um filme que vale a pena, enche os olhos por conta disso. A esperança é a última que morre. Indo para um outro terreno, vale a pena a gente lembrar que o cinema brasileiro bate ponto também no Festival de Cinema de Veneza, que começou na quarta-feira e que promete uma série de grandes novidades de grandes diretores, como, por exemplo, Marco Bellocchi, o mestre do cinema italiano, o nipo-americano Cary Fukunaga, enfim, tem grandes diretores concorrendo. O Brasil participa num setor especial do festival, que não concorre ao Leão de Ouro, que é uma mostra chamada Horizonte. Nesse certame estão filmes novos de diretores como Anita Rocha da Silveira, Ali Muritiba e de um talento de Pernambuco, que é Gabriel Mascaro. Então, ali está tendo um celeiro de novidades que em breve vão espocar nas nossas telas. Já que a gente está falando de festival, vale a pena a gente lembrar que em outubro vai acontecer, apesar de uma série de problemas financeiros para conseguir se levantar, se escalonar e se manter aos nossos olhos, a Mostra de Cinema de São Paulo, que anunciou já uma novidade de peso. A mostra vai trazer como convidado o principal cineasta português da atualidade, Miguel Gomes, com um filme em 3 partes. Juntos somos 6 horas de duração, que é As Mil e Uma Noites. Escuta, ó venturoso rei. Fui sabedora de que é um triste país entre os países. Esse projeto dele foi um sucesso absurdo no último Festival de Cannes, onde foi projetado na quinzena dos realizadores. É uma espécie de reflexão sobre as sequelas da crise econômica, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo, mesclando com reflexões que são pensadas da fábula de Sherazade, a contadora de histórias do Oriente. É um filme de uma precisão na direção inegável, com uma atriz que vai dar muito o que falar na Europa contemporânea, que é Krista Alfama. Uma beleza de mulher, uma atriz super criativa, que vale a pena a gente conferir em cena. O Caderninho volta quinta-feira que vem.